estar aqui contigo. É sempre uma honra poder prestar esse serviço a Deus e a todos aqueles que nos ouvem pela live. Padre Leandro, a gente está vivendo esse momento aí que nossa geração não passou. Isso tem trazido assim, muita reflexão. Eu vou confessar para o senhor que eu, por alguns momentos, andei bem triste, né, bem pensativo, buscando em Deus a força necessária para reagir, porque eu me senti tão isolado, mesmo estando conectado ao mundo, mas espiritualmente, quando a gente fica longe, né, de ir à igreja, de ter um compromisso, de abraçar os irmãos, de poder sentir aquele calor humano, de um sorriso, a gente começa a ver que o mundo ele não é tão complexo, mas também ele é fantástico, porque Deus, na sua maestria, quando criou esse mundo fantástico, a gente percebe que ele tem muito a nos ensinar. E eu queria que o senhor fizesse assim, eu vou fazer um link aqui com as pessoas, só um minutinho, e aí o senhor pode fazer uma fala inicial para a gente começar a live, mas para as pessoas compartilharem aqui, tá bom, pastor? Beleza, excelente, estamos aí. E qualquer coisa que precisar, só me chamar. Não, Padre Leandro, se o senhor quiser ir falando algo enquanto eu faço compartilhamento para as pessoas, para que elas possam acessar, o senhor pode ir falando algo, fazer uma abertura, e aí a gente começa assim que eu fizer o compartilhamento aqui. Eu vou só botar o meu microfone mudo para o senhor ir falando. Perfeito. Então, meus caros, aqueles que estão começando a entrar na live com a gente, é uma alegria poder estar nessa ocasião, proporcionando este momento de reflexão. Beto, quando entrou em contato comigo e falou que gostaria de fazer uma live, e da preocupação que ele tinha sobre essa questão de muitos que, durante esse tempo da pandemia, estão passando por dificuldades, passando por uma experiência nova e que gostariam de fazer essa experiência de uma partilha, de um momento de compartilhar não só a vivência da fé, mas também o que podemos acrescentar para ajudar vocês um pouco nesse processo da vivência daquilo que é próprio do ser humano, que é o amor ao próximo. E hoje nós estamos celebrando o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? Acho que se torna ainda mais propício para a gente avaliar em todos os seus aspectos o valor primordial do ser humano, que vive num meio onde ele precisa se relacionar, ele precisa saber que existem tantos elementos a serem seguidos. Já temos algumas pessoas aí que estão online conosco, né? A Maria Clara, a Clésia, o Anderson, a Letícia, Glidênia, Vera Lúcia, minha mãe, Anderson, meu irmão, né? Wagner Santos, o Tiago Garcia, e estamos recebendo mais e mais pessoas, enquanto essa live vai sendo divulgada, vai sendo trabalhada, a gente vai pedindo ao Senhor Jesus, né, que nos faça viver melhor esse amor profundo por Ele. Por isso eu convido vocês nesse momento a se colocarem na presença do Senhor e possam cada vez mais experimentar esse projeto de Deus na vida de vocês. Um ponto que eu quero colocar assim logo no início, que eu acho que é importante a gente ter presente, né? O que eu quero levar vocês a fazer desse momento de uma experiência com Deus é entender como está sendo viver a fé nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Como é desafiador tudo isso. Como é necessário que a gente pare, reflita,
reflita valores, reflita processos, reflita tantas coisas que nós estamos passando nesse momento. Então, convido você primeiro a fazer essa reflexão, principalmente sobre você mesmo, né? A gente está vivendo esse tempo de um retiro pessoal forçado, um retiro pessoal quase que a ferro e fogo, né? Mas ali vem o processo da nossa vida, onde Deus vem nos fortalecendo, nos abençoando, nos mostrando o que a gente precisa viver. Hoje nossa live vai ser um pouco uma experiência de fé um pouco mais profunda, porque a intenção nossa nessa live é poder levar você a ver que vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas, vale a pena fazer desse momento também uma valorização de si mesmo, vale a pena dar esse passo aonde entregamos a nossa vida a Deus e pedimos a Deus força, coragem, ânimo. Precisamos realmente desse processo, precisamos realmente dessa experiência. E quero dizer para você que está acompanhando a gente que queremos fazer essa experiência hoje. Queremos poder lançar forças, lançar ânimo. Já são mais de 70 dias em quarentena. Deus te abençoe, Milton. Coragem. E é nessa experiência que a gente vai entendendo um pouco mais o verdadeiro valor do que somos, do que temos, do que existimos. Beto, eu vou pedir que você faça uma introdução enquanto isso, que eu agora vou compartilhar nas minhas redes, tá bom? Então eu vou falando aqui para fazer um introito. Boa noite a todos que estão aqui participando conosco dessa live. O Padre Leandro já está ao vivo aqui conosco. Ele vai fazer um compartilhamento para que possam outras pessoas acompanharem, porque o que eu acho mais importante de uma live dessa magnitude, primeiro é a gente falar sobre aquele que sabe de todas as coisas, é criador do céu e da terra, e sem Deus fica impossível a gente suportar momentos como este da pandemia. Eu mesmo estava conversando aqui no início com o Padre Leandro, dizendo da minha dificuldade de poder enfrentar, por mais que a gente pareça ser forte, e eu já passei por algumas situações na minha vida pessoal que foram muito difíceis, foram alguns buracos negros. Talvez vocês que conheçam a gente só pela internet, não conheçam a gente pessoalmente, fazem uma análise de um julgamento prematuro, mas eu já tive síndrome de pânico, eu já tive depressão, eu já tive que passar por momentos que talvez eu não tive forças para suportar. Mesmo casado, assim que eu casei, minha esposa perdeu o primeiro filho e aquilo foi muito difícil para a gente, porque todo sonho de um casal é que a família possa ser constituída e as heranças do Senhor, os nossos filhos. E logo depois, pela fé, Deus concedeu o Michel, e no nascimento dele eu tive um espasmo de glote e eu achei que eu fosse morrer. Eu entrei num conflito muito grande, tive que procurar especialistas, tive que procurar profissionais, tanto da psiquiatria, da psicologia, e eu consegui entender um pouco do eu. E a partir daí, a gente começou a ver que a gente é nada, que a gente é apenas sonho, porque do pó nós viemos e do pó nós iremos. Enfim, logo depois, Deus
permitiu que viesse a Sara e a Giovana. E, Padre Leandro, a coisa mais interessante, eu até me emocionei aqui, me perdoe, é que meus 3 filhos, eles foram promessas de Deus, a gente não programou. Deus deu de presente os 3 filhos que eu tenho hoje. E eu queria, Padre Leandro, já que agora a gente conseguiu fazer esse compartilhamento, falar uma coisa que talvez vai te surpreender. Eu conheço seus pais já há muitos anos, eu era garoto. O Agililson e a Vera tinham um restaurante. Sim. E a gente, todo dia, a gente estava lá almoçando e a gente foi crescendo junto, vendo muito trabalho dos seus pais. Isso foi em 1984. E eu não sei nem quantos anos o senhor tinha, pá. 84 eu ainda estava bem pequenininho. Bem pequenininho. 77. O seu irmão Anderson já ajudava lá. Aí já é mais para uma coisa que vai te surpreender mais 90, ainda. 91, né? Isso. E tem uma coisa que vai te surpreender mais ainda. Eu amanhã, pá, eu faço 25 anos de casado. E quem fez o buffet do meu casamento foram os seus pais. Foi uma data que era para ser muito feliz na minha vida, mas eu perdi 2 padrinhos na véspera do casamento. Eu lembro disso. Isso me marcou profundamente porque a gente observa o quanto Deus trabalha na nossa vida e o quanto a gente é sensível a tudo isso. Né? Me perdoe a emoção, mas são fatos que a gente não pode esconder. E é com muita satisfação que eu te recebo para a gente fazer essa live. Né? Seu pai sempre foi um guerreiro, a sua mãe ali sempre aquela auxiliadora, aquela que estava ali sempre para auxiliar, e eu tenho uma irmã chamada auxiliadora. Mas, padre, a gente começar na live aqui, né, contando um pouco da história, e o mundo é feito de histórias, né? Verdade. E o nosso tema hoje é o poder da fé na pandemia. E aí eu pergunto, Padre Leandro Freire, quando você foi tocado no coração de a gente começar esse tema para você sentir a sua vocação, para você perceber a sua vocação e como você se decidiu a seguir esse caminho, assim, que eu tenho certeza que seus pais têm orgulho. Você hoje, não por ser já um homem formado, com toda a tua experiência eclesiástica, mas a gente conhece a sua raiz, a gente sabe o quanto você foi criado para dar certo e para ser um fruto, né, no ventre da sua mãe e poder mostrar ao mundo que a coisa mais importante da sua escolha foi a sua convicção, porque nos dias atuais é muito difícil essa escolha. E eu gostaria que o senhor fizesse esse introito para poder, quem está nos assistindo, poder compreender quem é o Padre Leandro, a sua família maravilhosa, que eu amo muito. E eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. Então, Beto, eu quero te dizer uma coisa muito importante também. Eu lembro do seu casamento, foi no Salesianos, na quadra do Colégio Salesianos, a festa, onde hoje tem uma cantina, e eu trabalhei como copeiro no seu casamento, e tem uma história muito importante para a minha vocação. Seu casamento, se eu não me recordo mal, foi em setembro. 17 de junho. Junho. 17 de junho de 95. Isso aí. E tem parte da minha história aí, eu lembro que foi naquele período ali, perto dos meus encontros vocacionais, eu trabalhei no seu casamento, já com previsão de voltar para o seminário. Então, ali eu estava um pouco fazendo aquele trabalho, ajudando meu pai. Foi uma festa muito bonita, muito significativa. E eu trabalhei ali na Copa, enchendo copo de refrigerante, cerveja, essas coisas,
seus convidados, para você, e dali, logo depois, eu retornei para o seminário, em 95. Então, minha caminhada foi uma caminhada assim, muito interessante, porque, primeiro de tudo, eu entrei no seminário em 92, eu entrei bem jovem, entrei quando eu tinha ainda 15 anos, e aquela experiência que eu fiz com 15 anos foi muito importante para mim, até mesmo porque na adolescência a gente fica naquele ritmo de vida, e quando eu fiz aquela experiência, eu parei assim, não, peraí, eu preciso dar o meu passo com fidelidade, com algo concreto. E foi aí que eu refleti, vi que o melhor era, no momento, eu tomar essa decisão de, ao invés de dar o passo do seminário ali naquele momento, saí, fiquei 3 anos fora, e em 95, justamente, eu retornei para a vida do seminário. Então, 95 foi um ano, para mim, também muito significativo, porque dentro de todos os conflitos, de reflexões, de tudo isso, a tomada de decisão do seminário não é uma tomada fácil. É uma tomada de decisão que requer de nós realmente uma exigência. Exigência essa também que nós estamos passando hoje com toda essa reflexão da pandemia, com tudo isso que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, para poder superarmos tudo isso. Então, em 95, eu retornei para o seminário menor, e essa experiência, para mim, por que a vida do sacerdote é uma vida tão diferente da vida de casado, né? Por que a gente abre mão dessa realidade? Primeiro de tudo, porque você é padre 24 horas, como aconteceu até recentemente, essa semana, domingo à noite, eu peguei e fui visitar uma família em que um dos membros dessa família, por consequência um pouco dessa pandemia, surtou, né? E eu tive que estar com os pais, estar com a família, para dar esse conforto. Domingo, era quase 10 horas da noite, eu cheguei na casa da família, saí quase meia-noite, justamente para ter esse momento de partilha, de presença de Deus. E então a gente toma essa decisão de ser sacerdote justamente por amor a algo muito maior, né? Porque a diferença da escolha de ter um filho, a gente tem a escolha de ter muitos filhos, né? O sacerdote, ele tem muitos filhos, né? Tanto é que eu sempre brinco com meu pai e falo com ele, pai, eu não te dei um filho só não, eu te dei uns 3.000, 4.000 filhos cada paróquia que eu assumo, porque é uma responsabilidade muito grande, e são muitos filhos, filhos de várias idades, filhos até mais velhos do que eu, que vêm pedir conselho, vêm pedir conforto, e aí é o grande desafio da gente ser sacerdote. O tema de hoje me chama muito a atenção, porque se a gente não tem uma fé sólida, não tem uma fé firme, essa pandemia está servindo para a gente poder ponderar uma série de coisas. Primeiro, quem sou eu? O que eu estou fazendo neste mundo? O que eu estou contribuindo neste mundo? Então, a partir desse olhar, quem sou eu? O que eu estou contribuindo? Como eu posso trabalhar isso no meu coração e refletir, peraí, o que eu muitas das vezes estou fazendo em família? Então, eu convido você nesse momento a olhar para você. Estou aqui para me entregar profundamente a Deus. Eu estou aqui para fazer minha caminhada na busca de Deus. Todos nós, seres humanos, queremos ser perfeitos, queremos buscar essa perfeição. Então, a partir deste processo, onde eu reconheço que Deus é o meu tudo, eu quero me aproximar de Deus. Então, essa pandemia me ajuda muito a fazer essa experiência. Por quê? Porque a partir dessa experiência da pandemia, eu começo a olhar para dentro de mim, viver o isolamento,
e peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu, como ser humano, como está a minha vida? Beto, de forma tão maravilhosa, partilhava com a gente um pouco da vida dele, né, dos dramas que ele já passou na vida dele, e o quanto de pessoas que estão passando por esse drama, mas por quê? Porque não encontrou ainda o seu norte, não encontrou ainda o seu rumo. E o que é esse rumo? A vivência da experiência de Deus, encontrar em Deus o suporte, o seu refúgio para seguir em frente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, caríssimos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, e eu digo para você, primeira coisa que você precisa fazer, o que eu estou fazendo da minha vida hoje? Assim como o Beto fez, cada um deve fazer. Aproveita dessa ocasião. Como eu estou sendo eu como pessoa? Eu sou joio, eu sou trigo. Eu sou alguém que vivo profundamente o meu amor por Deus, o meu amor pelo próximo, ou eu ainda estou distante disso? Então, a partir dali, eu vou reconhecer quem sou eu, o que eu estou fazendo com minha vida. Porque quando você sai da realidade em que você, não, acordo cedo, vou para o trabalho, faço isso, faço aquilo outro, almoço, durmo, rezo, aí volto para casa. Então, a gente fica numa roda viva, fica num ritmo que a gente não reflete sobre o valor que nós temos, o valor que somos, aquilo que temos por absoluto na nossa vida. Então, esse tempo da pandemia, a primeira coisa de tudo, fazer eu refletir, peraí, tem gente descobrindo que até mesmo que tem dificuldade para ser pai e mãe, porque quando precisou estar 24 horas dentro de casa com o pai, com mãe, com filho, com filha, com esposo, teve dificuldade, porque ainda não vivia aquilo que deveria ser vivido nele, na qualidade de esposo, de esposa, de filho, de filha, de mãe, de pai. Então, Deus vai nos dar esse objetivo. Padre Leandro, eu estou acompanhando aqui os internautas nos assistindo, e a gente vê aqui a Marta, lá de Portugal, que foi minha madrinha de casamento. Olha, é o Coronel Alexandre Coni, que tem uma rádio lá em Magé, o Anderson Freire, seu irmão, a Zélia, lá do Ingá, enfim, vários membros da tua igreja. Pergunto eu quero entrar no assunto da pandemia, eu acho que esse assunto da pandemia ele é tão latente, porque quando a gente fala de amor, de sentimento, a gente extravasa, porque amor, quando você dá o amor, você não espera nada em troca, você ama o próximo como a ti mesmo, diz, né, a palavra de Deus. Mas eu queria saber, antes da gente entrar nisso, porque eu estou aqui emocionado, Padre Leandro, eu vou falar. Quando a gente fala com pessoas que a gente ama, e a gente vê que o verdadeiro amor está exatamente nessa relação interpessoal, porque se nós estamos vivendo hoje como se fosse um passarinho na gaiola, como se fosse morando numa ilha, por mais que a gente possa estar conectado, a gente sente a falta do abraço, a gente sente a falta de uma palavra amiga. E eu tenho certeza que o senhor deve estar sendo extremamente consumido, porque as pessoas estão precisando do calor humano, de uma palavra abençoadora. Mas eu queria saber de uma coisa. Quando você foi lá para Roma, né, fazer a tua introdução, e o Eduardo Silveira até falou que conheceu o padre Zé Júlio, e que você botafoguense. Maravilhoso. Eu queria que você pudesse falar esse seu período, porque muita gente conhece o padre Leandro Freire. Mas para você chegar onde você chegou, foram vários degraus. Eu acho que o mais importante disso, né, eu ressaltei no início da nossa conversa, a sua trajetória, a trajetória da sua família, mas é importante porque, de repente, a gente observa pessoas sem rumo, e você, quando tomou essa decisão, e você hoje consegue, como você falou, tem 5.000 filhos em cada paróquia. Qual foi a sua sensação de ir para Roma, poder se aperfeiçoar, poder conhecer um pouco mais da história, né, da hermenêutica, né, e poder entender da exegese de toda a história, porque existe nos períodos, né, da história
a aproximação da igreja com a política, da igreja tendo a função primordial de fazer a diferença, principalmente aos mais carentes, aos mais necessitados, e com certeza a sua paróquia hoje, ela tem uma carência muito grande, porque no seu entorno existem pessoas muito pobres que necessitam do acolhimento, e o verdadeiro amor está exatamente nisso, a gente servir aqueles, né, para que a gente possa fazer diferença. Eu queria que o senhor fizesse fizesse uma explanação de como foi a sua permanência em Roma, como é que foi tudo isso, a convivência com as autoridades eclesiásticas, como que você pôde aprimorar e aprofundar seus conhecimentos. Então, Beto, a experiência de Roma foi consequência de uma coisa que o nosso bispo anterior tinha, né, que era Dom Carlos, de investir para que tivesse sacerdotes com uma abertura de mente para lidar não só com o âmbito acadêmico, mas também com o âmbito, seja de política, seja de religião, seja no âmbito social. Então, Roma, ela faz a gente abrir muito horizonte, né? Eu lembro quando eu cheguei em Roma a primeira vez, cheguei na frente da Basílica de São Pedro, olhei aquilo lá, falei, me belisquei para ver se eu estava dormindo, se eu estava sonhando, né? Porque você vê a história viva ali, a história se manifestando através daquelas esculturas, daquele prédio, daquela construção. E Roma, ela é muito intensa enquanto conteúdo teológico, com conteúdo social, conteúdo sociopolítico muito grande, porque ali a gente vê uma história profundamente enriquecedora da própria história da humanidade, né? O crescimento da fé. Roma, que foi atacada teve as suas portas os bárbaros prestes a destruir, Roma que sofreu com ataque até mesmo do comunismo e de uma distorção de um social como seletividade humana. Então, a gente, em Roma, bebe de um berço aonde hoje, por exemplo, com o Papa Francisco, a gente vê uma Roma extremamente preocupada com o mais profundo do interior humano, né? Cristo como centro do homem e olhar todos como cristãos, todos como dignos do amor de Cristo. Então, a experiência que a gente tem lá é uma experiência muito profunda, porque a gente dedica mais tempo justamente para aprofundar a fé, para aprofundar o conteúdo e ali, cada vez mais, entender esse mistério. Então, eu fui para Roma, eu fiz 3 anos de teologia, depois eu fiz 2 anos de mestrado na área de teologia moral fundamental, 2 anos de mestrado. Então, esses 5 anos que eu fiquei em Roma foram justamente para esse aprofundamento. Hoje eu realizo um trabalho, seja na paróquia, quanto na coordenação da pastoral familiar na diocese, com assessoria. Então, graças a esse estudo, porque isso me enriqueceu e me permitiu me colocar em relação. A gente também hoje eu faço um trabalho muito grande de relação também fé política, cidadania, com a pastoral de fé e política. Tenho vários paroquianos meus, inclusive, que estão aí pré-candidatos, né? Então, justamente porque a importância da gente, como sacerdote, dar esse suporte para que a gente leve as pessoas a saírem dessa condição difícil que é que é quando a pessoa está abaixo do nível da normalidade, né? Esse é o ponto-chave. Padre André, eu semana passada, que nós conversamos, eu falei com meu pai que a gente iria fazer uma live, né? E ele tem um carinho. Meu pai está com 91 anos escrevendo o livro da história dele, e ele tem assim um respeito, né, por tudo que você representa, que ele realmente... Meu pai foi seminarista, né? Ele inicialmente foi estudar em Manhumirim, que ele é de Bom Jesus, Tabapuana,
e ele foi ser seminarista. E, a partir daí, ele aprendeu latim. E ele tinha muito desejo de vencer na vida. E quando ele saiu de Bom Jesus para enfrentar a cidade grande, no caso Niterói, a primeira profissão que ele teve, né, depois das dificuldades, porque naquela época era muito difícil as coisas, foi lecionar latim. E ele deu aula para mais de 100 mil pessoas em Niterói, e ele era considerado um professor linha dura. E ele, aos 18 anos, foi representando a União Fluminense dos Estudantes na Alemanha Oriental, na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma história muito bonita, porque, inclusive, eu tenho guardado a câmera fotográfica que ele levou, e era proibido fotografar, mas ele trouxe toda essa história. E quando ele foi casar com a minha mãe, que eles fizeram bodas de ouro, ele levou para o Papa benzer, né, as alianças. Então, ele tem toda uma história, né, de carinho, né? E ele quase foi padre, e a gente fica pensando, né, se meu pai tivesse sido padre, eu não estaria aqui, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, e eu estou fazendo essa abertura para falar, porque meu pai assim, é uma pessoa que eu tenho um orgulho muito grande pelo caráter dele, por tudo que ele representa para a família, né? E quando eu falei de você, ele lembrou de toda a sua família. Isso é muito gostoso a gente perceber, né, Padre Leandro? Eu tenho um carinho muito especial para o doutor Michel, né? Eu sempre chamo ele de doutor Michel, já lá desde a época da prefeitura. Eu tenho ele como meu padrinho. Muitas das vezes eu estive na casa dele, quando eu estava na Ilha da Conceição, trabalhando pastoralmente ali na ilha, e ele sempre muito cordial, partilhava um pouco a experiência. E eu fui um dos que bati muito na tecla com ele. Então, Michel, o senhor precisa publicar esse livro. A vida do senhor é uma vida muito, muito bonita, vale a pena a gente conhecer essa história. Então, eu motivei muito, falei, doutor Michel, por favor, não deixe de escrever o livro da sua história. Ah, mas eu já estou com uma certa idade. Não, mas se o senhor não pede alguém que ajude, a gente arruma alguém que escreva enquanto o senhor fale, porque é uma riqueza muito grande. Eu tenho um carinho muito especial para o doutor Michel, né? Tanto é que eu digo que ele é meu padrinho, porque ele me ajudou muito, seja no tempo do seminário, seja no tempo do início do meu sacerdócio, e até hoje, sempre mando mensagens para ele sempre responde. Então, rezo por ele sempre no período do aniversário dele, em outubro. Então, para mim é sempre uma alegria muito grande, eu tenho um carinho muito especial por ele. Tive a alegria de celebrar a missa das bodas de brilhante dele, 60 anos, né? Foi na igreja de São Vicente, ali na capela do Colégio São Vicente. Participei dessa festa. Então, para mim, realmente é uma alegria participar dessa história dele, né? E saber que eu tenho um carinho muito especial por ele. Pode ter certeza também, Beto. Padre Leandro, agora eu queria, antes da gente iniciar, só mais uma fala, a gente está fazendo uma introdução, porque é muito bom conversar com uma pessoa extremamente capacitada, né? Ungido de Deus. Mas, na sua opinião, qual foi a importância na história de escolher um Papa argentino, onde poucos imaginavam que a América do Sul poderia indicar, né, um Papa, a figura mais representativa, né, dentro do cenário da Igreja Católica, e que ele tem sido assim um grande homem enviado por Deus para levar a paz a corações, para transformar pela sua simplicidade. Ele fala o que muita gente precisa ouvir. Ele não entra na questão de dividir as religiões, mas ele fala do amor de Deus. Como é que é a sua sensação de poder presenciar e estar, né, hoje na Igreja Católica, de ter um Papa argentino, né? Então, Beto, primeira coisa de tudo, eu acho que é o Papa do momento justo. Principalmente
porque estamos numa fase onde vários países chegaram a vários patamares, viraram vários conflitos entre as diversas nações, e a necessidade de olhar não só para aqueles que estão na classe alta, mas também para aqueles que estão sofrendo por consequência dessa ganância, dessa ambição social. Então, a gente só vai poder realmente fazer esse processo tendo o olhar a partir de João Paulo II, que nos trouxe a mentalidade de uma introspecção. Ele tem um termo que a gente teologicamente leva à figura de João Paulo II, que é o antropocristocentrismo, né? Que é a realidade de colocar Cristo como centro do homem. Depois, Bento XVI, com toda a sua profundidade e carga teológica, ele trouxe para nós uma riqueza sobre o valor do sagrado, sobre a importância do aprofundamento da fé como processo do conhecimento do próprio homem, e a partir de Bento XVI, que dá esse passo da renúncia, que foi importantíssimo para ele e para a Igreja, ele vem, o Papa Francisco, com esse olhar de caridade, um olhar, tanto é que o seu documento, Deus, do quanto Deus é amor, do quanto a realidade do amor, da caridade precisa estar presente no berço da Igreja, a gente vai ver isso, que ele não é uma transição agressiva, não, pelo contrário, ele é uma concretização de todo o ensinamento, seja de João Paulo II, que o ensinamento de Bento XVI. Então, é uma riqueza muito grande, porque na América Latina nós temos essa visão bem grande na preocupação do olhar do mais necessitado, o olhar daquele que está marginalizado, está à beira da sociedade, né? E Papa Francisco, ele vem com essa preocupação, trazendo à tona para nós este olhar. Como eu cuido daqueles que muitas das vezes não são vistos e que são partes essenciais, são partes fundamentais de toda a estrutura da fé. Então, é preciso que a gente entenda que Papa Francisco é um personagem fabuloso e essencial para este tempo, porque ele viveu na realidade da marginalização da sociedade, né? A gente sabe que a América Latina, durante muito tempo, tinha esse perfil, então ele viu isso tudo acontecer. Então, ele estando hoje à frente da Igreja, nos conduzindo, nos iluminando, nos instruindo, é fundamental porque nos ajuda a mergulharmos mais profundamente no mistério do amor de Deus na caridade. Adriano, eu queria começar o nosso tema do poder da fé na pandemia usando um pouco da história bíblica. E tem duas passagens aqui que eu acho muito significativa, que é em Gênesis 21, quando Abraão, aos 100 anos, gera o filho, Isaque, e depois ele é provado por Deus para sacrificar o seu filho, e pela fé ele obedece o que Deus manda, e Deus observa que aquele coração era um coração que era temente ao Senhor e acreditava que tudo que o Senhor estava mandando, ele iria fazer. E, emblematicamente, a população, principalmente que conhece a palavra de Deus, lá em Jó, quando Jó é provado, e nem a esposa dele já resiste à provação de Jó, principalmente lá em Jó 1:21, que Jó ele tem tudo, o diabo prova ele e ele em nenhum momento se rende ao que Deus propôs ao coração dele, porque ele tem um coração reto a Deus, e ele continua firme, mesmo perdendo todas as suas posses, perdendo seus filhos.
ele continua acreditando que Deus tem um propósito na vida dele e que ele vai perseverar. E o senhor, com certeza, né, tem convivido e vivido com vários dramas familiares, de casais que não suportam mais a convivência, de casais que resolveram se separar, de filhos que começaram a se rebelar contra seus pais, de pais que se rebelaram contra seus filhos, e, de repente, uma pandemia vem para dizer o seguinte: para tudo. E aí muitos perguntam, aonde está Deus que permite uma pandemia? E eu não queria dar minha opinião aqui, mas gostaria de ouvi-lo, depois, posteriormente, eu até posso dar. Mas nessas duas introduções, tanto lá em Gênesis 21, de Abraão, com 100 anos, gerar um filho, e gerou pela promessa de Deus. Eu pergunto, padre Leandro, a promessa de Deus continua valendo agora, ou só valeu lá em Gênesis e lá em Jó, ou seja, no Antigo Testamento? Vale e vale mais ainda. Por que é tão importante a gente entender isso? Primeiro de tudo, porque a história da salvação é um processo de escrita do amor de Deus para conosco. Então, é interessante a gente olhar esse percurso da história da salvação para entender o que vivemos hoje. Primeiro, Deus criou um homem e a mulher no paraíso, lugar perfeito, em que o ser humano tinha um ambiente onde não lhe faltava nada. Ah, mas não tinha casa, não tinha o luxo, o conforto de uma casa. Mas isso não é o essencial. O essencial para nós é termos um lugar onde não nos falte o mínimo para o nosso sustento, a nossa alimentação. Né? Hoje a gente precisa de um celular, de uma coisa como instrumento, mas não como algo essencial, e Deus tem esse cuidado de construir o mundo em função do ser humano. E a partir dessa construção, esse ser humano desobedece Deus. Deus, através de Abraão, reconstrói esse processo de amor. Então, ele vai revelar por Abraão esse grande mistério do amor dele por nós, e prova esse amor de uma forma extrema, sabemos disso, né? Como é forte, como é extremo a aprovação que Deus faz para Abraão, ter que sacrificar o seu filho, ter que ir ali diante do monte para sacrificá-lo. Mas Deus não queria o mal do filho, não. Deus precisava ver como estava o coração dele. Depois que apresentou a figura de Isaac, que passa a ser um grande instrumento da graça de Deus para a humanidade. Depois vamos ver a figura de Jó, enquanto homem fiel. Então a gente vai ver que se hoje nós estamos passando por uma crise de pandemia como essa, e conseguimos superar, é porque olhamos para a história e vemos figuras como Abraão, como Isaac, como Moisés, como Jacó, como todos os profetas do Antigo Testamento que foram capazes de dar o seu sim a Deus e serem fiéis. É preciso que saibamos entender que Deus é aquele que nos deu princípios, valores, orientações concretas para que a gente pudesse atingir a meta, que é a busca do céu. Então, não podemos de forma alguma, esquecer desse grande processo que Deus vai construir no coração de cada um de nós, que é um processo de amor, um amor que é forjado como ferro no fogo, aonde eu gosto muito da imagem do fogo, né? Não só porque eu participo da espiritualidade da renovação carismática, não, mas eu gosto muito dessa imagem porque o fogo é o elemento que é capaz de separar pela temperatura os produtos mais rígidos e mais duros. Na diferença de graus, ele vai separar o ferro do cobre, do chumbo, do ouro, e assim por diante.
Então, se nós precisamos chegar ao que há de mais profundo em nós, precisamos do fogo desse Espírito de Deus, precisamos dessa ação de Deus em nós, para que aí vamos reerguer e entender que o processo da nossa vida perpassa por momentos até mesmo de dor, de sofrimento. O fogo, ele forja, né? Então, o ferreiro, ele, para poder chegar ao desenho que ele quer, ele precisa forjar. E nós precisamos passar pela fornalha. E aproveitando essa questão da fornalha, eu olho hoje, porque eu trabalhei com os idosos aqui em Niterói. Niterói hoje tem 96 mil idosos. A gente está falando de 18,8% da população. E lá em 2 Coríntios 5:7, fala porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, muita gente precisa da fé. A gente sabe que a fé ela vem através da oração, de você ter o conhecimento bíblico, de estudar a palavra, mas é importante, talvez, uma palavra de sabedoria, porque a gente sabe que a sabedoria não está nos livros. Nos livros está a cultura. A sabedoria é um dom de Deus. E o senhor é um homem sábio. O que você poderia falar hoje para um idoso que sente que cumpriu o seu dever como um colaborador do nosso país de construir essa nação, e hoje ele está impelido de sair às ruas por ordem das autoridades sanitárias, mas, ao mesmo tempo, ele necessita estar, pelo menos, pegando um sol, porque a vitamina D é fundamental para que ele possa ter uma saúde. Ele acaba mudando toda a sua rotina. E a gente pergunta, 2 Coríntios 5:7, a fé não é só pelo ouvir, mas a gente precisa crer. O que o senhor passaria para essa pessoa que hoje está aflita dentro da sua casa, esperando uma resposta das autoridades, mas a gente sabe que Deus é capaz de suportar determinadas provações. Eu entendo que hoje a pandemia é uma provação que só Deus é capaz de permanecer você com a força necessária para resistir. Então, a primeira coisa de tudo é olhar para a figura do idoso. Uma coisa que hoje os jovens estão perdendo uma grande oportunidade. Gente, o idoso é fonte de cultura, fonte de experiências profundas. Eu tenho uma lembrança muito positiva quando um tio meu, tio Dilson, a gente chama de tio Dilson, né? Adilson, que ele amputou a perna e precisava fazer fisioterapia, e eu sempre levava ele para fisioterapia. Ele, do modo simples dele, sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra que ele, do jeito dele, né? Eu também olho para o meu pai, que meu pai sempre, do jeito simples dele, sempre procurou me instruir, me formar, com pequenos gestos. Eu lembro até mesmo uma palavra, até fazendo um parêntese, que o meu tio falava, né? Eu uso muito na minha vida, que ele falava, perca um minuto na vida, mas não perca a vida num minuto. Então, o idoso, ele traz alguns conhecimentos, algumas realidades que a gente não vai encontrar no livro. É fruto da experiência, né? É muito ruim quando você escuta de um idoso falar para um jovem, olha, filho, não faça isso, porque eu passei na minha experiência e eu vi que isso não vai dar certo. Ele, mas agora é outros tempos. Não, você está perdendo a oportunidade de crescer, de amadurecer. E aí o que muitas das vezes a gente vai ver na juventude hoje procura mais informações no Google do que no próprio idoso, que é uma fonte de sabedoria, de experiência. O que é a experiência, senão o experimentar, o ter tido contato com aquela realidade, com aquele problema. Mas é diferente. Não é não. Não é não. O ser humano é o mesmo, né? E aí vem a importância de você olhar para esse idoso, você que é jovem, você que é adulto, colocar-se do lado dele e ouvir, né? Ouvir o que ele tem para falar, ouvir o que ele tem para partilhar, né, da sua experiência, né? Isso é fundamental. E você, idoso,
você tem um grande instrumento hoje estando em casa, né? A gente falava no início, né, doutor Michel, eu falava, doutor Michel, por favor, escreve o livro da vida do senhor, que é tão importante para nós. Eu digo para você, idoso, faça da sua vida um testemunho de amor. Então, você que está em casa, aproveita desse momento, usa os meios que você possa para transmitir aquilo que você tem dentro de você, né? Às vezes você já passou por tantas dores, tantas dificuldades, tantos sofrimentos na vida, né? Eu tive a experiência de visitar famílias, né, que viviam na região de periferia, assim, paupérrima, né? Eu já tive experiência de chegar na casa de uma senhora, de chegar para mim e oferecer, padre, o senhor quer um copo d'água? Claro, filho. Aí traz para mim uma latinha de, de creme de leite que foi raspada ali porque não tinha um copo para oferecer a água. Então é o que ela tinha para oferecer, né? Mas olha, quantas vezes eu tive a oportunidade de sentar à cadeira com pessoas. Uma vez eu escutei uma senhora lá na Itália que ela falou assim: existem pessoas que têm dinheiro para fazer uma guerra e não se preocupa com a pessoa que está perto dele. E então a gente vê que o idoso ele tem muito a transmitir, muito a transmitir. E eu digo para você, aproveite essa quarentena, passa a mão no telefone, liga para uma pessoa, né? Mas não queira mais do que você querer só impor, diga para ele, olha, vale a pena ser feliz. Você merece ser feliz. E você vai ver que isso vai gerar frutos, né? Graças a Deus, eu vejo meus sobrinhos, o quanto eles procuram, né, no meu pai, na minha mãe, os avós dele, sempre um refúgio de conforto, isso me alegra muito, porque a figura do idoso precisa ser aquele... antigamente se tinha mais essa figura do respeito da paternal, de fruto de sabedoria, de conhecimento, né? Hoje a gente precisa resgatar mais isso. E a você, idoso, que está passando por esse período da pandemia, coração apertado, que gostaria de estar fazendo suas coisas livremente e tem que ficar dependendo de outro, pense, no momento, toda essa preocupação que está sendo colocada para você é porque você é tão especial que nós não podemos nos permitir perder vocês por causa de um vírus tão bobo, tão idiota como esse. Então a gente se preocupa com vocês, não quer que vocês saiam, porque a gente ama, porque a gente quer estar com vocês o tempo todo. Então a gente não quer perder essa sabedoria, né? Eu, como pároco aqui na paróquia, tenho vários paroquianos que eu soube de pelo menos uns 7 ou 8 paroquianos meus aqui engajados que faleceram, né, pelo Covid. Senhores, né, até mesmo mais jovens. Mas por quê? Porque não tiveram aquele cuidado, né? E como isso aperta o coração da gente, e precisamos muito ter esse olhar. Então, eu digo para você, idoso, primeira coisa de tudo, nós te amamos e por isso fazemos isso. Mas outra coisa, você também precisa se amar. Entender que esse amor precisa brotar do seu coração a partir do momento em que você se valoriza. Eu vou concluir, Beto, com uma pessoa que eu lembrei agora que, antes de eu ir para Roma, foi muito importante na minha vida de 95 até 99. Foi uma senhora que ela usava cadeira de rodas, ela participou do retiro de carnaval comigo. Eu, no tempo do seminário, sempre me correspondia com ela por cartas, né? Hoje em dia a gente manda WhatsApp, mensagem, ou até um e-mail, mas naquela época não tinha, né, essa facilidade, então eu mandava carta para ela. E ela me tinha como meu neto, né? E essa senhora sempre me ajudou muito a entender o valor do idoso, da pessoa necessitada, como aquela que precisa, por primeiro, de uma coisa: ser amada. Eu não precisava dar nada a ela, só amor. Eu expressava para ela o quanto eu a amava. Por isso eu falo para vocês
que tem os seus idosos, tem a sua família, ame-os, demonstre esse amor a eles. Né? Às vezes temos essa dificuldade, mas saibam que é o amor que vai ser a expressão mais profunda. Até mesmo no chamar a atenção, no corrigir o idoso, de não sai, que a gente está cuidando de você, a gente precisa de você. Saiba que neste momento a gente está amando vocês. E amar, quem ama não passa só a mão na cabeça, né? Pelo contrário. Então, primeira coisa de tudo, se ame também. Se ame, se valorize, faça dessa experiência que você está reconhecendo, poxa, tudo que você já viveu até hoje. Quantas maravilhas, quantas alegrias, pessoas maravilhosas que já passaram na sua vida e que passam na sua vida até hoje. Não é viver um saudosismo, não. É um valorizar aquilo que há de mais importante, que há de mais precioso, que é o dom que Deus te deu, que é o dom da vida. Então, jovens de ontem e futuro do hoje, amem-se. Padre Leandro, eu não sei se eu estou hoje mais sensibilizado, porque toda hora dá vontade de chorar. As suas palavras abençoadoras. E eu, por ter um contato com muitos idosos, nós começamos a trazer o idoso para participar, né, na cultura, na música, e vários óbitos têm acontecido, principalmente com os idosos, que é o principal foco, até pela sua condição de saúde, e pessoas queridas que partiram, né, o Ademir Cabral, a Lindáurea, a Neia. Se eu fosse nominar aqui, já passou de 20 óbitos de pessoas que a gente convive. E eu observando aqui o senhor falar uma coisa, né, porque o idoso é o jovem que deu certo, porque ele passou pelos 20, 30, 40, 50, e a gente aqui em Niterói teve a oportunidade de fazer um evento chamado Aniversariante Centenário, que todo mundo que completava 100 anos ou mais de idade, a gente fazia uma festa com a parceria público-privada, né, de uma rede de supermercado. Uhum. E também personalidade da história, que é homenagear quem está vivo, porque normalmente as homenagens são pós-morte. Mas o senhor falou uma coisa dos netos que são muito agarrados com seus avós, que eles têm assim, um amor tão grande, a gente percebe isso. Vários idosos que eu tenho conversado nesse período de pandemia, a coisa que eles mais sentem falta é poder abraçar os netos, é poder estar com os netos, e por precaução, vários filhos não estão permitindo isso. Eu já estou há 90 dias sem ver meus pais, eu ia praticamente todo dia visitá-los, e hoje eu me deparo com uma situação dessa. Isso me traz uma aflição muito grande. Mas eu queria, padre, fazer uma pergunta ao senhor diante dessa realidade. Aonde tem esse lapso temporal que na infância até a adolescência o neto é apaixonado pelo seu avô, pela sua avó, né? E os avós dizem que neto é filho com açúcar. Como que esse lapso temporal se deve a quê? Da gente observar vários filhos colocando seus pais, né, nos antigos asilos, hoje LPI, Instituição de Longa Permanência, e eu fico pensando que o que eles estão passando a vida toda, desde que foram colocados lá, e a maioria que está internado lá, alguns a gente até entende que não tem mais condições de cuidar, porque exige um cuidado mais extremo, mas outros colocam lá para usufruir do dinheiro que eles venceram, que eles adquiriram, as posses, mas não querem ter trabalho. E se uma criança, no meio da sala da sua casa, urina, todo mundo morre de rir. Se um idoso faz a mesma coisa, as pessoas vão chamar de lambão. Então, falta amor. Eu, no Natal, me vesti de Papai Noel, levamos brinquedos. E os brinquedos que mais mexeram com as mulheres, principalmente, foram as bonecas. E os carrinhos, assemelhando que o idoso é muito parecido com a criança. E eu vou falar, padre,
Essa causa, para mim, foi uma causa que eu me apaixonei. Deus me permitiu ser um cuidador de idoso para poder levar amor. Talvez as pessoas não saibam mais o que é isso de servir ao próximo, mas eu me sinto um bom samaritano de levar alegria, de proporcionar bingos. E as pessoas, mas para que bingo? Para mexer com o cérebro, para dar uma cortesia de vários restaurantes em Niterói, permitiram doar almoços, pizzas, participar de um baile para poder mexer com o corpo, a circulação. Então, a gente montou uma estratégia de amor, de integração. E aí eu pergunto, por que esse distanciamento? Aonde se dá isso? É quando o adolescente vira jovem e já não tem mais tempo, como o senhor falou, que a maioria acha que já sabe muita coisa e perde a oportunidade de aprender com os mais velhos. Então, Beto, e eu tenho essa curiosidade, aonde nós poderíamos agir para tentar diminuir essa diferença, para que os idosos de hoje não sofram amanhã o que os idosos de hoje estão passando, porque muitos estão abandonados pelas suas famílias. Eu vejo assim, um ponto que é chave para isso é o fato do relacionamento de proximidade entre as pessoas, né? A gente vem vendo, né, principalmente da década de 90 até hoje, nesse lapso aí de 30 anos, um crescimento muito grande da questão das redes sociais, dos meios de comunicação que evoluíram. E isso foi de forma muito grande, massiva, né? A gente vê o quanto isso cresceu e é ruim? Não, não é ruim. Tanto é bom porque hoje a gente está fazendo um bom uso dela. Mas a gente precisa entender que isso não é o absoluto, né? A gente precisa ter o absoluto do valor humano como sendo o primordial. Muitas das vezes, o jovem, a criança, quando sai da infância e passa para a adolescência, na sua cabeça gera uma mudança profunda de abertura. A própria escola também faz isso, né? A gente sai de 4 professores, ou de 1, 2 professores, né, que antigamente era o primeiro grau, para, na 5ª série, passar para 11 professores. Então, começa um número muito grande de coisa para estudar, e aí você começa a não ter tempo para nada. A única coisa que você quer buscar é o lazer. Aí ele começa a priorizar a válvula de escape e o estudo. Mas esquece que o ser humano ele é baseado em 4 colunas. Ele é como uma casa. Ele precisa do conhecimento, da vivência espiritual, do lazer, mas precisa da relação humana. O ser humano não vive sem relação humana. Ele não vive longe do outro. E aí ele esquece disso. Ah, não, vou me isolar porque eu preciso estudar, porque eu preciso ser um bom profissional. Quantos pais que a gente vê que hoje se arrepende, que se matou para poder dar uma digna casa para a família, e quando depois que terminou de construir a casa, cadê a família? Porque ele ficou tanto fora para construir a casa, que quando a casa ficou construída, não tinha mais ninguém para ficar dentro dela. Então, eu acho que um dos pontos é esse. A gente precisa trabalhar no nosso coração esse desejo, né? De que a nossa vida seja priorizada no olhar para o outro como alguém que é igual a mim. Ah, padre, mas como é que eu vou olhar por um idoso, tadinho, não consegue nem andar direito, não consegue isso, não consegue aquilo? É igual a mim. Eu sempre digo para um idoso que eu vou visitar, que tem acima dos seus 75, eu brinco com eles, será que eu vou conseguir chegar aí? Porque eu não tenho certeza, não. Eu, na minha geração, Coca-Cola e hambúrguer, a gente brinca muito. Será que a gente chega com a saúde que eles chegaram? Com a força que eles chegam? Então, a gente precisa valorizar aquele guerreiro. Eu
tenho um carinho muito grande pelos sacerdotes com mais experiência, como eu gosto de ouvi-los. Eu tenho um grande amigo que é o Padre Marinho, hoje, né? Que eu sempre, quando eu estou com ele, partilho as minhas dificuldades, né? Eu tinha o Padre Zé Júlio, que era o meu conselheiro, que me ajudou assim profundamente, um homem de um coração, não tinha um padre que não gostasse dele, né? Então a gente vê o Padre Marinho da vida, quantas e quantas idosos que eu vejo, que eu tenho esse carinho, né? Gostaria de estar mais presente, até para... Mas a gente não consegue com o ritmo de vida. Esse tempo da quarentena nos ajudou a refletir muito sobre isso, né? Por isso, eu amo estar na presença de uma pessoa idosa, de sentar com ela e ouvir, né? Eu tive essa experiência lá em Roma uma vez, né? Teve uma senhora que me falou como foi a experiência da Segunda Guerra Mundial, coisas que não estão nos livros de história, coisa que está no coração de um idoso que teve que, muitas das vezes, colher batatas no quintal para poder dar de comida para os seus filhos. E hoje esses filhos, muitas das vezes, estão mais preocupados com essa realidade econômica do pai, esqueceram o sacrifício que os pais fizeram para ele poder estar ali. Então, eu acho que é aí que está o ponto. Fazer com que esses jovens, esses adolescentes compreendam que eles só chegaram ali porque teve alguém que, com todas as dificuldades que ele tinha, mas meu pai não é perfeito, minha mãe não é perfeita, graças a Deus, senão você teria pais anjos, e não seres humanos. Mas você tem pais e mães que têm suas imperfeições, mas com as imperfeições dele procuraram dar tudo dos dons que eles tinham para você ser o que você é. Então, amem o idoso. Ame seu pai, sua mãe, ame seus avós, ouçam eles, né? Dedique esse tempo para eles, porque é fundamental, é um ponto importante. Nem que seja para ligar e dizer, oi pai, oi mãe, oi vô, né? Manda uma mensagenzinha. Eu sou meio relapso com isso, porque como eu fiquei 5 anos em Roma, no período que eu estava lá, tudo era muito caro, telefonar, era muito caro mandar carta, então a gente não tinha muito recurso como seminarista, então eu acabava não mandando. Então eu sou um que às vezes não ligo sempre para meus pais, mas eles sabem que sempre, na hora que liga, retorno quanto antes, porque sabem que eu dou esse valor, é importantíssimo, né? Fundamental. O Padre Leandro, a gente tem uma participação aqui, várias pessoas sentiram saudade de poder partilhar a missa, né? A Carla Cristina dizendo que está amando, a Maria Clara parabenizando pela iniciativa, a Vanilda diz que o pai era tudo para ela, né? O Wagner Santos parabenizando, a Bárbara, o Alves, enfim, é uma gama de pessoas que estão nos assistindo. E aí, padre, vai a pergunta que tem afetado todas as mentes. Por mais que a pessoa possa dizer que não acredita em Deus, que é ateu, que ela não vai se incomodar, mas a nossa fé tem hora que vai reduzindo a nossa carga, como a bateria precisa ser recarregada. E a gente sabe qual é o instrumento. Quando nós não temos um aconselhador ao nosso lado, né? Porque o padre Leandro não pode estar 24 horas com todos, mas nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, e que a Bíblia é o livro de cabeceira ou o manual de instruções para aquele que quer resistir às tentações. Eu até converso com algumas pessoas que eu tenho a oportunidade, que até para eu seguir um roteiro de GPS do carro, eu pergunto a Deus qual o melhor caminho. As pessoas podem até pensar que isso é loucura, mas quando tem muita oração, muita unção, pouca oração, pouca unção. Eu pergunto, porque lá em Tiago 1,3 diz que a prova da fé produz a perseverança. E hoje nós estamos precisando perseverar. Eu pergunto, como perseverar em tempos de pandemia para que a tua fé seja provada e que você suporte e fale, Senhor, preciso de
da sua bênção, preciso da sua direção, porque eu não estou suportando ficar isolado como um passarinho na gaiola? Primeira coisa de tudo é traduzir a sua vida em oração. Muitas das vezes a gente acha que a vida de oração ela acontece a partir do momento em que eu vou rezar quando eu levantar meus braços ou quando eu estiver de joelho. Não, filho. Quando você for capaz de olhar para a sua história e ser capaz de agradecer e oferecer esta sua história em oração. Então, se você tem dificuldade para rezar, usa a sua história para rezar. Eu vou rezar pela paz no mundo. Não, vou rezar pela paz do meu vizinho, que eu de vez em quando escuto que está brigando. Em vez de você fazer fofoca, faz a fofoca santa com Deus, né? Que é a oração. Diz, meu Deus, eles estão brigando tanto, Senhor. Conceda a eles o conforto do coração. Peça ao Senhor Jesus, Senhor, toca no coração dessa família, toca no coração deles, para que eles possam realmente viver no amor de Deus, conhecer o amor de Deus. E a intimidade com a palavra de Deus. Isso aqui é fundamental. A Bíblia é sagrada. Porque a palavra, se você está ali na sua casa, não tem um livro para ler. Eu digo para você tem mais de 70 livros aqui para ler. Do Antigo e do Novo Testamento. Né? E é nessa palavra que Deus vai te mostrar pela história da vida de tantos outros que ele tem uma história de vida para construir contigo. Então, se agarre na fé, se agarre no amor de Deus, se agarre na perseverança de encontrar em Deus a força, o acalento, o conforto. Porque se eu não sei buscar em Deus a minha força, alguma coisa está errada. A minha vida está chegando a um ponto que eu estou esquecendo daquele que é o que me dá sustento. Cristo é caminho, verdade e vida. Por quê? Porque ele caminha conosco, ele está no percurso da nossa vida, ele está no meio de nós. Verdade, porque ele nos ensina que precisamos viver à luz da verdade, doutrina que ele nos deu para buscarmos o céu. Vida, ele nos abriu as portas do céu para que pudéssemos entender que a morte não é o fim. A morte é só uma passagem para a vida eterna. Por isso, hoje, reze com a própria vida. Expresse diante do Senhor o seu coração, suas angústias. Meu Deus, eu estou tão sozinho, me ajuda. E ele vai te dar no coração, vai te dar na sua mente luz. Liga para esse fulano. Mas quando Deus te der essa luz, não fica pensando com pré-juízos, preconceitos. Mas esse fulano não fala comigo porque ele pegou minha Tupperware e não me devolveu. Ele é aquele que está longe de mim há anos. Não. Deus tem às vezes ele está querendo que você ligue para ele e aquele simples gesto, eu liguei para saber como é que você está. Eu já tive experiências de pessoas que eu fiz isso e eu lembro uma vez na paróquia que eu senti no meu coração que aquela atitude que eu tinha tido com uma pessoa da paróquia não foi boa. Peguei o telefone, vinha no meu coração, liga para ela. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei, filha, você pode falar agora? Eu queria te ligar. Ela, posso, pai. Aí eu liguei, eu falei, filha, eu senti no meu coração que eu tinha que te ligar. Como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô vendo você meio jururu, meio... E aí ela foi, padre, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Então, é aí que está o nosso coração, a gente tem que ser capaz de saber falar com o próximo. Às vezes a gente quer tanto que a nossa voz seja ouvida que a gente acaba sendo agressivo. E não pode ser assim. Né? A gente precisa ser suave. Deus nos fala na suavidade das coisas. Saber ouvir o outro, né? Eu lembro, várias vezes eu já fiz um batismos que eu estava celebrando, começava o pessoal a conversar na igreja, eu fazia silêncio, né? Ficava esperando. Ninguém entendia nada,
Então, aí depois que eu vi que o pessoal estava acalmando, eu falei, gente, eu tive a educação de que minha mãe me ensinou de que quando o outro está falando, a gente ouvir. Então, eu paro para que vocês possam falar. Só tem que uma coisa, o batizado vai demorar. Porque se todo mundo quiser falar, a gente vai demorar. E aí eu fui vendo o quanto essas coisas são fundamentais para a gente poder levar o outro a olhar para dentro de si mesmo e refletir, peraí, eu não posso impor o que eu sou, eu preciso conquistar o que eu sou. É aí que está a ação de Deus. A fé vem através disso. Do olhar aonde que eu vejo que no ordinário da minha vida, Deus realiza o seu extraordinário. Nas minhas limitações, Deus faz o impossível. Então, tem coisas que se você olhar para trás e falar assim, nossa, como é que eu consegui atravessar isso aí? Deus estava contigo, por isso você conseguiu. E é esse o processo da sua vida. Esse é o processo da nossa história. A intimidade com Deus, ela vai se construir a partir do momento em que eu sou capaz de, no meu coração, dizer para Deus, meu Deus, eu sou esse bebezinho, eu sou esse neném, né? Eu tenho o pessoal do Provida, né, que trabalha muito, eu sempre trago perto da minha cama, aqui perto no meu quarto, esse fetozinho do pessoal do Provida, e ele me ajuda sempre a fazer uma reflexão, né? Dizendo, eu sou esse bebê, eu sou como essa criança que ainda está em formação. E eu reflito sempre isso. Porque, mas hoje eu tenho 43 anos. 43 anos ainda assim. Eu tenho muito a aprender e peço a Deus que me ensine. E isso é o que me dá força. Isso que me dá coragem, Beto. Padre Leandro, eu sinceramente estou aqui encantado, né? Aqui vários internautas também elogiando, não só as suas colocações, mas aí eu pergunto uma coisa que está no coração de muita gente. Lá em Mateus 7, 7, 8 diz, pedi e dar-se-voás, buscai e achareis, batei e abri-vos-voás, pois todo que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Como restabelecer a fé em Deus? E para aqueles que estão nos assistindo, que não acreditam em Deus, acham que não tem mais jeito, está passando uma situação difícil, perdeu o seu emprego, perdeu a sua família, está com fome, está com princípio de depressão, perdeu a alegria de viver, e a gente sabe que a doença da alma hoje é tão latente que as pessoas estão em casa, mas estão mais estressadas do que estivessem na rua. E uma palavra fundamental, um sorriso, uma palavra mansa, uma palavra sábia, desarma um coração contrito. E hoje o que eu tenho pedido muito a Deus, porque toda meia-noite a minha família tem se reunido no relógio de oração para pedir para que Deus abençoe as famílias, abençoe as autoridades eclesiásticas, que Ele possa estar na frente para nos dar suporte emocional, espiritual. Mas muita gente hoje está carecendo desse abraço, porque muita gente não tem acesso, talvez não tenha amizade com o Padre Leandro, não conhece o pastor Valdir, não conhecem um aconselhador, mas a gente sabe que Deus está ali. Só que as pessoas talvez não tenham nenhuma intimidade, nunca tiveram o desejo ou a oportunidade de saber que Deus é amor e nós representamos esse amor. Porque quando nós estamos aqui, Padre, falando do amor de Deus, o Espírito Santo está derramando a sua unção para abençoar lares, abençoar vidas, transformar corações, para que a gente realmente possa fazer o ir e pregar o Evangelho a todas as nações. E eu tenho certeza que quando o senhor foi a Roma, fazer a sua capacitação, se aprimorar na palavra, o senhor pôde ver toda a história. E a gente observa que hoje as pessoas estão desconsiderando tudo isso. Então, quando o senhor fala do idoso, que tem toda uma experiência, que tem todo um legado à disposição dos mais jovens, mas a gente não pode esperar, porque quem tem fome tem pressa. O senhor falou que foi numa casa e lá o copo que tinha era de uma latinha raspada. Mas eu tenho certeza que o senhor, né, na sua sabedoria, na sua capacidade, no seu entendimento, o que o senhor deixaria de uma palavra
para fortalecer a fé daqueles que estão fracos e mostrar que é possível conhecer esse Deus daqueles que ainda não conhecem. Eu vou convidar você que está acompanhando a gente nessa live a fazer uma experiência profunda de Deus agora. Uma experiência também de amor. Eu vou pedir que você coloque a sua mão esquerda no seu ombro direito e a sua mão direita no ombro esquerdo. E no momento que você faz esse gesto, não é cruzar o braço, não. É colocar a mão do ombro as palmas das mãos nos ombros. Você possa fazer a experiência de sentir o toque de Deus em você. Você é o maior presente que Deus tem para te dar. Se você não acredita em Deus, lembre-se, Deus acredita em você mesmo você não acreditando nele. E eu te convido agora, nesse momento, você que está passando por essa dor, por essa experiência profunda de pandemia, angústia, que você respire fundo e pense naquilo que mais te expressa o amor. Para mim é Deus. Porque no momento de dor, foi Ele que veio através de uma criança, de um jovem, de um adulto, e me deu um abraço. Por isso eu te convido você agora a sentir esse abraço de Deus, sentir esse afago de Deus no seu coração e Ele está dizendo para você nesse momento: não tenhas medo de me amar. Eu sei que você tem dificuldades, eu sei que você tem barreiras, tem momentos para superar. Por isso eu te convido a poder fazer essa experiência profunda de Deus. Deus te ama. Deus te acolhe. Sinta-se amado por Ele. Não se esqueça que você é único e irrepetível. Deus está sempre de braços abertos para te acolher. Aproveita desse momento. Sinta-se amado. Sinta-se tocado por Deus. Sinta-se profundamente renovado por este Deus que realiza maravilhas no seu coração. Não tenhas medo. Ele te ama. Ele te toca. Sinta-se confortado. Quando você achar que ninguém te ama, olha para dentro do seu coração e lembre-se do quanto Deus te ama e está cuidando de ti. Partilho com vocês para concluir esse momento, uma vez que eu estava irritado com uma série de coisas que estavam acontecendo, que eu já não suportava mais de coisas que estavam acontecendo, e eu já fui ali para aquele momento, numa reunião que eu já estava estressado e eu senti que bateu na altura da minha cintura, bateu uma mão. Eu estava tão irritado que eu quase que eu virei dando o quê? Não, eu virei quando olhei, era uma criança com uma rosa para me dar assim. Naquele momento, eu vi o quanto Deus estava querendo cuidar daquela situação e eu que não estava deixando Deus cuidar. Eu senti naquele momento um profundo amor de Deus tocando em mim, me dizendo: filho, eu te amo.
Eu te amo. Eu te amo. Quantas vezes eu faço essa experiência na minha vida paroquial de pessoas que, com pequenos gestos, mandam uma mensagem. Padre, hoje na minha oração, lembrei muito do senhor e perguntava, padre, como é que o senhor está? Esses tempos de pandemia, né, meu celular não dura bateria até à noite, justamente porque eu estou o tempo todo ali mandando mensagens, me fazendo presente, porque eu sei que é pouco. Eu sou uma andorinha na floresta que está pegando fogo, mas eu preciso fazer a minha parte. Você pode fazer a sua parte. Você pode fazer a sua parte. Não tenhas medo. Faça-se desse momento seu de oração um momento profundo de entrega para Deus. E deixa Deus agir. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Leandro Souza, que essa semana faleceu, né? Que ele tem uma música que fala: me diga algo impossível que Deus não possa fazer. E ele toca profundamente o nosso coração e fala sobre isso. É importante que a gente saiba que Deus cuida de nós. Deus nos ama. Que saibamos entregar o nosso amor a Deus. Entregar o nosso coração a Deus. Não tenhas medo. Deus te ama. Adriano, é muito bom, né? A sua voz abençoadora, né? Uma oração linda que nos encanta, né? A gente observa aqui a Juqueri Fonseca, amém, Clésia, amém, Renata Almenar, amém, Maria Helena Morisco, amém, Nonata Bezerra, amém, Bárbara Garcia, amém. Enfim, essa fé, né, que o senhor foi muito preciso agora nessa colocação desse amor. Lá em 1 João 5,14 diz que a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Padre André, como pedir a Deus, nesse momento de adversidade, para aqueles que conhecem a palavra e aqueles que não conhecem a palavra? A fé, diz a palavra, se for do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai lhe atender. E o Senhor hoje vive muitas vezes pela fé de saber que uma palavra colocada na homilia pode transformar todo um cenário. Porque o que eu tenho observado, e sexta-feira eu vou fazer uma live com a Renata do SESC sobre a violência crescente aos idosos, porque ontem foi o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. E o que mais nos espanta, Padre André, é que a maioria das pessoas, 78% das pessoas que praticam a violência contra o idoso são parentes. Na sua maioria, filhos e netos. E esse é um problema que a gente precisa deixar uma mensagem. Eu queria que o senhor deixasse essa mensagem para quem hoje está enfrentando, que muitos idosos têm medo de ir à delegacia, de fazer uma ocorrência, porque não quer prejudicar o seu neto, não quer prejudicar o seu filho, não quer criar um constrangimento, porque o amor de avó, amor de mãe. E eu, quando trabalhei na Defensoria Pública, Padre Leandro, eu trabalhei na vara de execuções penais, na vara de família, vara civil. E a vara de execuções penais que fica lá na comarca da capital, são todos condenados do estado do Rio, o processo corre ali. E eu via todas as mães jamais desistindo dos seus filhos. Poderia ser um criminoso com 10 homicídios, como aquele que usou entorpecente e estava na mesma condição num presídio. Mas ela não desistia dos seus filhos, porque saiu das suas entranhas. Diferente dos homens,
que grande parte abandonava os seus filhos por vergonha. E Jesus Cristo, numa das passagens com Maria Madalena, faz exatamente isso quando queriam, né, apedrejá-la. E a gente precisa olhar esse mundo com mais amor, porque o amor transcende barreiras. Como chegar para uma avó, para uma mãe que está sendo agredida, porque precisa do dinheiro, principalmente quem é cliente químico, tem enfrentado muito isso. Eu não vejo o governo combater de forma eficaz esse problema, que ele é um problema que se agrava a cada dia. O índice de bebida alcoólica subiu assustadoramente nesse período de confinamento. A agressão de maridos, né, por se achar mais forte que as mulheres, agredindo, né, sistematicamente, aonde já existiu o amor, de repente começa a haver um outro problema. Esse amor acabou, esse amor não existe mais, se sente dono. Me perdoe, Padre Leandro, de ter visto muito, mas eu queria fazer uma análise mais ampla, porque talvez a gente possa, através de uma palavra, conscientizar as pessoas que elas precisam ter mais paciência, elas precisam buscar mais em Deus essa transformação. Nós queremos um mundo transformador. E nós que somos agentes, que podemos orientar e auxiliar pessoas que estão vivendo esse drama, talvez a gente possa ser um canal de bênção para que dê uma luz a essas pessoas que não têm mais o que fazer, a não ser a misericórdia de Deus. A própria palavra de Deus fala para a gente, né? Quando a gente fala sobre a correção fraterna. Primeiro, você vai no seu irmão, conversa com ele, fala do mal que ele está provocando, que ele está causando. Se ele não corrigir, vai com mais uma testemunha, depois vai com mais 2 testemunhas, e se ele não quiser melhorar, avisa, comunica a ele, né? Denuncia. Não tem... É importante para a gente ter presente que dentro do nosso coração, a nossa vivência como seres humanos, a gente precisa entender que existem pessoas que não têm esse respeito humano. Para poder a gente entender por que a gente não está faltando com a caridade ou está fazendo mal para outro, é entender que o fruto da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi a paz. Primeira coisa que Jesus falou quando apareceu aos seus discípulos: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Por isso, precisamos entender que Deus quer que tenhamos por primeiro a paz. Tenhamos a paz. Essa é a essência, esse é o valor primordial que precisamos ter presente no nosso coração. A paz. A paz é o que nos conforta. A paz que devemos ter na nossa casa. Quantas pessoas têm dificuldade de poder descansar porque a sua casa não é um ambiente de paz? O esposo e a esposa não encontram num no outro esse conforto de paz. Às vezes a esposa chegou cansada do trabalho e vem o marido falando uma porção de coisa, problema do filho, problema da filha, da mãe, da avó, da tia, do cachorro, do papagaio, do periquito. E esquece que às vezes a gente precisa da casa nossa sendo um lugar de acalento, de conforto, de paz. Quando isso não é lugar de paz, a gente precisa ver os procedimentos naturais que a gente precisa fazer para que a casa seja lugar de paz. E esse é o ponto-chave. Então, não tenha medo de, se por um acaso precisar denunciar alguém por uma violência onde o outro já não tem mais respeito com você, porque a primeira coisa que você precisa viver é a paz. Amém. Padre Leandro, nós temos já 1h30 de live, foi muito enriquecedora. Eu tenho certeza que quem participou aqui pôde aprender um pouco mais, pôde matar uma saudade do Padre Leandro.
Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma palavra final, uma oração que pudesse invadir os corações, e queria pedir a sua bênção, porque amanhã eu completo 25 anos de casado, boda de prata. Boda de prata. E foi a permissão de Deus que me fez permanecer casado, porque hoje está tão difícil manter um casamento. Verdade. E Deus me deu um presente, né? O padre que me casou já não é mais padre, casou, já separou, né? Olha que situação. Mas eu acredito que eu sou um pecador, que eu tenho aprendido a cada dia, mas eu tenho muita fé, né? Eu tenho aprendido a cada dia que servir ao próximo é o melhor caminho, e eu tenho certeza que se a gente plantar, né, semente do bem, como o senhor bem disse, o beija-flor na floresta incendiada, com gotas de esperança, nós vamos transformar o planeta de pessoas do bem que acabaram saindo do cenário porque não querem enfrentar as ondas do mal. Mas eu costumo dizer o seguinte: se ninguém plantar tamarineira, daqui a 80 anos ninguém vai poder usufruir. O que vai acontecer com o nosso futuro, Padre Leandro, eu não sei. Eu não sei, pós-pandemia, como as pessoas vão se encarar, como elas vão enfrentar as tempestades da vida, mas eu acredito que Deus tem um porto seguro, porque do pó nós viemos e do pó nós iremos, mas nós precisamos contribuir para que o mundo tenha pessoas que fazem a diferença. E, Padre Leandro, o senhor faz a diferença. O senhor está num bar, numa cidade extremamente pobre, numa divisa entre Itaboraí e São Gonçalo. Itaboraí com 1.100.000 habitantes, uma carência sem igual, uma baixa autoestima da população. Essa pandemia tem mostrado o quanto a saúde ela é um problema crônico de vários anos, e a gente está pagando um preço caro. E muita gente ainda não descompensou porque acredita que Deus é muito maior que tudo isso. Então, eu gostaria que o senhor pudesse deixar essa mensagem. E muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Para mim foi muito enriquecedor. O senhor não sabe como me fez bem. Para mim, emocionalmente. Para mim, espiritualmente. Porque quando a gente fala com pessoas que a gente conhece há muitos anos, existem raízes profundas. Nós não vamos ser tragados pela tempestade porque não temos raízes. Nós aprofundamos as nossas raízes e sabemos as nossas origens. Eu conheço a sua família, você conhece a minha família, nós somos famílias do bem e que estamos semeando o amor. E eu acredito que a paz vai fluir e que a gente possa ser esse irradiador das boas novas. Verdade. Primeiro de tudo, parabéns ao casal, né? Pedir ao Senhor que abençoe. Lembre-se sempre de uma coisa: vocês não são um casal que chegaram aos 25 anos porque são perfeitos. Chegaram aos 25 anos porque juntos venceram os defeitos. Ela foi conhecendo coisas de você que não gostava, dizia, e você foi procurando melhorar no seu tempo. Assim também você foi falando para ela coisas que não gostava, e essa troca de experiências foi enriquecendo vocês. E essa é a grande riqueza da vida conjugal, da vida a dois, onde vocês podem trocar experiências e entender que a vida não é só um mar de rosas, né? E que as rosas não são só perfumes, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, quero que nessa bênção o Senhor entre profundamente no coração de cada um de vocês, assim como do Beto, da sua esposa, da sua família, Dr. Michel, que eu estou com grande saudade dele, mando um grande abraço. E também quero pedir nessa bênção que abençoe a todos aqueles que nos acompanharam. Muita gente, eu vi mensagens aqui, né? Se eu for nomear, a gente vai terminar essa live daqui a 2 horas, né? Então, uma alegria muito grande. Peço que Deus abençoe profundamente a cada um de vocês, toque profundamente nos seus corações e restaure cada vez mais. Que o Senhor conceda a vocês bênçãos, forças,
coragem. Que Soraya e Beto possam cada vez mais fortalecer no amor de Deus. E a bênção do Deus, rico em misericórdia e amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, os fortaleça e pela intercessão de São Francisco de Assis, vivamos na busca da paz a cada dia, amando ao próximo, hoje e sempre. Amém. Coragem! Amém. Amém. Fé. Então, meus amigos internautas, queríamos agradecer aqui vocês que participaram, 1h40 de live. Foi uma bênção. Tenho certeza que a gente sai daqui enriquecido, fortalecido, e que Deus possa nos abençoar, Padre Leandro. Eu quero dizer, Padre Leandro, que eu te amo. É um amor de irmão. E isso é fundamental, porque quando o amor está presente, ele tudo suporta e ele tudo, né, transforma. E vamos acreditar que o amor estará sempre em nossos corações. Amém. Beijo no coração de todos.